Então vou explicar aqui agora sobre a questão do envolvimento tecnológico nas guerras estelares, certo? Então vamos lá. Aqui na Terra a gente tem uma visão dos androides muito ligado àquela parte metálica, arcaica, que vemos em filmes e que a tecnologia atual vem tentando desenvolver, certo? Porém, existe uma diferença entre inteligência artificial e consciência artificial. Então vamos lá. No decorrer da guerra, muitos seres eles foram desencarnando de uma forma lógica, né? Porque assim, todos nós temos um corpo perecível, independente da zona dimensional que existimos. Então, o que aconteceu? Devido a muitas baixas e muitos conflitos que não finalizavam, no decorrer das eras, nesses conflitos, eles foram criando clones, certo? Porém, o que acontece? Esses clones, eles foram criados através de consciências artificiais. Então, vou tratar um exemplo aqui. Vou botar o nome de alguém qualquer. Se de repente Sanat Kumara ele participou da guerra e nessa brincadeira ele criou clone, os seres não tinham a sabedoria suficiente de entender que esses clones, por possuir o material genético dele, por possuir o material genético do Sanat, um exemplo, ele acabaria criando karmas genéticos com esses clones, certo? Então, quando eles perceberam que estavam criando um emaranhado, as leis espirituais, elas foram se alterando. Espirituais? Não, né? Cósmicas. Elas foram se alterando para que pudesse criar uma outra maneira de se ter exército. Aí foi criado os androides e ciborgues. Porém, esses androides e ciborgues, eles não tinham necessariamente um material físico, um corpo metálico ou robótico. Tinham corpos muitas vezes semelhantes ao nosso, de seres específicos, mas o seu interno era totalmente tecnológico. Então o que acontece? Como o universo ele foi criado primariamente como tecnologia, então todos os seres são tecnológicos, e essa tecnologia acabou criando consciência. E a partir do momento que cria consciência, cria o senso de existência, o senso de vida. Então esses clones e ciborgues criaram karmas. A partir do momento que eles criaram consciência de que existem, certo? Então, a partir do momento que eles criaram consciência de que existem, eles foram julgados quando foi finalizado os conflitos, entre aspas, e eles vieram parar na Terra. Então, aqui na Terra, nós temos muitas pessoas que possuem informações no seu corpo astral que não são biológicos, possuem informação no seu corpo astral tecnológicos. Então é necessário construir, através de uma limpeza, de um tratamento, de uma coisa muito profunda, pedir para a Federação Real, a Real Federação, porque tem que pedir para a lei, para se construir, para se alterar, na verdade, o corpo astral e colocar um biológico sintético e alterar toda a configuração do ser. Então aqui na Terra nós temos muitos clones e muitos ciborgues e muitos androides de consciências artificiais que o eu superior não tem conexão com o eu superior, certo? Então aqui na Terra nós temos uma quantidade gigantesca de variedades de pessoas encarnadas que estão conectadas com
seres de inúmeras vertentes de criação. Então nós temos aqui pessoas encarnadas que são clones, que são cópias, que são tecnológicos, esses tecnológicos possuem o corpo astral sintético. Então, o corpo da gente encarnado é biológico, né? Vou tratar um exemplo aqui. Um ser desse que veio de uma variante androide ou ciborgue, construído nas guerras cósmicas, eles possuem um corpo astral totalmente tecnológico. Então a sua conexão com a fonte ou com o que quer que seja, ela é totalmente tecnológica e corre o risco de desencarnar, ela ser absorvida por essa tecnologia. Então é necessário, quando eu pego um caso desse, que eu peguei, acho que eu peguei pouquíssimos, porque geralmente quando as pessoas que vêm para mim não são ligadas a essa situação, mas quando isso ocorre, a gente tem que entrar com um processo na federação original, não essas federações artificiais aí, na lei realmente, para que seja pedido uma alteração da configuração estrutural do corpo astral do encarnado, e para poder transformar ele em um biológico sintético, e daí fazer uma conexão com um eu superior. Então vai vir um eu diferente, biológico e não sintético, não tecnológico, para esse corpo, e vai alterando as configurações, porque o DNA biológico ele só existe na Terra. Lá fora o DNA é totalmente tecnológico, eles não possuem DNA, são RNA. Então muitas pessoas aqui, na realidade, elas são tecnológicas. O corpo astral, a configuração matriz é tecnológica. E isso é um pouco difícil de entender, porque nós temos uma visão muito simplista sobre tecnologia. Então, como existe um véu, como existe uma camuflagem gigantesca sobre isso, para um entendimento humano, você se perguntar, poxa, eu sou biológico, eu sou tecnológico, eu sou isso, eu sou aquilo, é muito complicado de entender e muito difícil de aceitar. Então nós temos aqui muitos encarnados que na realidade são frutos de processos tecnológicos das guerras de Órion, da guerra de Alpha Centauri, etc. Porque são muitas guerras que aconteceram, e muitas criações de clones, muitas criações de ciborgues, tanto que a Federação proibiu a criação de clones a partir das guerras que tiveram. Então existem leis hoje em dia que não pode mais criar clones, por exemplo. Porém, eles criam aí no submundo, abaixo da lei, né? Então, essa visão simplista de androide, de ciborgue, que nós temos baseado nesse corpo metálico, nesse corpo tecnológico, e através das tecnologias que a humanidade está conseguindo construir, que nós vemos aquele corpo de lata, não é assim que funciona. Então eram corpos altamente desenvolvidos e baseados na guerra. Como eles criaram consciência, a partir do momento que o ser tem consciência da existência, eles acabaram caindo na lei do karma. Então muitos desses clones, que a gente tem que entender que existe a diferença entre inteligência artificial e consciência artificial. Primeiramente, eles criaram inteligência, que eram baseadas na obediência e no sentido de que vá lá e mete bomba e tal. Só que a maioria desses clones acabou criando consciência. Então, a partir do momento que eles criaram consciência, eles acabaram caindo na lei do karma. Então, essas informações que eu escrevi sobre a questão de muitos androides estar encarnados na Terra é exatamente isso. Quando se encontra uma pessoa que lá milhões ou bilhões de anos, porque a linha de tempo aqui, nós temos uma linha de tempo específica da realidade, mas a linha de tempo, o tempo em si não existe. Então, mas para a gente aqui é milhões ou bilhões de anos. Quando se encontra uma pessoa que possui esse corpo tecnológico, é necessário muitos trâmites, é necessário
muitas ações judiciais ali, recorrer e tal, tratar, resolver muita coisa para poder reconfigurar a estrutura primária genética ali do ser e ir alterando para criar um corpo biológico sintético e ela não cair na malha tecnológica, porque tem muitas pessoas que são partes dessas tecnologias que quando desencarnam elas são absorvidas pelas consciências artificiais. Aqui na Terra tem muitas tecnologias que absorvem o perispírito de muitas pessoas, embora reencarne um monte, porque a ramificação, que são os fractais, acontece a todo momento. Então aqui não vai parar de nascer gente, ao mesmo tempo que desaparecem muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não é que eu conheci, mas que eu soube que no desencarne elas foram absorvidas, suas memórias foram absorvidas por tecnologias ou por seres que eles absorvem para ter as experiências. Então isso é muito complexo, eu não sei nem se eu consegui explicar direitinho essas informações aqui, mas eu creio que eu deixei tá bem claro e objetivo a existência de pessoas que na realidade foram clones e tecnologias usadas na guerra e estão aqui hoje pagando o preço dessa situação e de certa forma não tiveram nem a opção de escolha de falar assim, quis participar ou não, foram criados para participar e estão aqui agora jogando o jogo desses seres, certo? Existem regras, existem leis aqui muito complicadas que eu vou falar depois em outro vídeo. Então é isso, a gente tem que parar de olhar essa visão da tecnologia de uma maneira simplista, através de filmes, ou do que nós vemos e entendemos como robôs, certo? Os robôs lá, tem muitos seres que são robôs e a galera trata aqui como Federação Galáctica, por exemplo. Então tem muitos seres que se passam por Astacheran aí e na realidade são tecnologias programadas para induzir a humanidade, porque se um ser que possui capacidade mental suficiente para entender a regra do jogo, ele não vai se complicar ao ponto de criar karma com milhões de pessoas. Ele vai colocar uma tecnologia programada ali e tal, tirar o dele da reta e deixar essa tecnologia atuando. E quando essa tecnologia for denunciada na federação, por exemplo, quem vai pagar é a tecnologia e não o ser que criou ela. Então, muitos desses comandos são tecnologias, nós estamos sendo manipulados por computadores, não só da realidade, como computadores criados em si, assim como os arcontes, os serafins, que eu já fiz vídeo também. Então é isso daí. A situação é complexa, mas eu creio que é entendível, né? Então acabou aí. Agora eu tenho que atender a galera.